Bom dia, vamos começar hoje com a notícia da morte de um ícone da música. Prince, o astro único e inovador que nos deu tantas músicas incríveis por décadas, foi encontrado morto. Prince vendeu 100 milhões de álbuns pelo mundo, tornando-o um dos artistas mais bem-sucedidos de todos os tempos. Ele era obcecado pelo trabalho. Prince ganhou 7 Grammys, 1 Globo de Ouro e 1 Oscar. Ele era um gênio, sem dúvida nenhuma. Mas esse enorme sucesso trouxe uma pressão grande demais para ele aguentar. Ele tinha muito medo de palco. A gravadora queria ser a dona e controlar ele. Ele prometeu que nunca permitiria que isso acontecesse. E então, em 21 de abril de 2016, a estrela de Prince se apaga. Ele tinha apenas 57 anos. Eu não acredito que o Prince morreu. Eu fiquei chocado quando ouvi. Eu fiquei absolutamente chocado. Muita gente ainda tenta lidar com o choque e com a surpresa de como ele morreu. Por que será que o Prince, que ligava tanto para a saúde, era contra cigarro, bebida e uso de drogas, morreria de repente, com apenas 57 anos? Teria sido só um trágico acidente ou há motivos mais sombrios para essa morte misteriosa? Autópsia de famosos. Prince. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense e legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Ele já realizou mais de 4.000 autópsias, trabalhando junto de autoridades policiais para investigar mortes misteriosas. Eu tenho aqui comigo o laudo médico do Prince. Mas, nos meus 20 anos de experiência, eu sei que para entender direito como alguém morreu, é preciso examinar todas as informações disponíveis. Então, com isso aqui, junto com notícias e depoimentos de testemunhas, vou descobrir exatamente como e por que o Prince morreu. Quinta, 14 de abril de 2016, Atlanta, Geórgia. 7 dias antes de sua morte. Prince está fazendo o último show da sua turnê Piano and Microphone. A turnê Piano and Microphone foi uma mudança de direção. Era meio que uma autobiografia sobre a vida dele e, quando criança, o piano foi o primeiro instrumento que ele tocou. Ele queria se livrar de todo o resto. Ele queria que fosse só ele, o microfone, o piano e a plateia. Ele tinha controle total sobre o que queria cantar e quando queria cantar. Isso era o paraíso para ele. Era uma coisa meio acústica que eu ouvi em casa e no estúdio, muitos anos atrás. Eu acho que era a próxima fase de um artista antigo. A turnê é um grande sucesso, mas mesmo assim, 7 dias depois, Prince está morto. A primeira coisa que eu notei é que no momento da morte, ele tinha 57 anos e pesava apenas 50 quilos. Mesmo com apenas 1,57 de altura, ele estava magro demais para a idade dele. Poderia ter sido por causa da sua agenda lotada ou por algum outro motivo. Eu preciso analisar melhor o histórico médico dele. Prince Rogers Nelson nasce em um bairro pobre de Minneapolis em 7 de junho de 1958. Sua mãe, Maddie, e seu pai, John, são músicos de jazz e adventistas do sétimo dia devotos. Mas o casamento não dura para sempre e quando eles se separam, Prince vai morar com o pai. O pai dele era muito rígido e o Prince me disse que o pai dele tinha um piano, mas nunca tinha deixado ele tocar esse piano. O pai dele batia nele com tanta força que derrubava ele do banquinho se ele tocasse no piano. Quando o pai de Prince o expulsa de casa, ele se muda para a casa de um amigo de infância. Juntos, eles transformam o porão num estúdio de ensaios. Eu comecei a conhecer a música dele. Naquela época, eu costumava ver ele ensaiando no porão. E lembro que ele era muito tímido.
Ele era mais tímido em público quando tinha que falar e tal, porque isso não era uma coisa normal pra ele. O normal pra ele era ir em algum lugar e se apresentar e... Vou te falar, nossa, quando ele pegava uma guitarra, um piano, tanto faz, dava pra ver o que o Prince era capaz de fazer. O talento imenso do Prince para a música parece ter vindo de nascença. Ele é um cara que aos 11 já tocava o piano do pai, que era músico de jazz. Ele escreveu as primeiras partituras aos 9 anos. Quando ele tinha 12 anos, ele sabia tocar guitarra, baixo, piano, bateria e teclado. Aos 19 anos, o talento de Prince é reconhecido e ele grava seu primeiro álbum. Ele era muito focado no que queria fazer artisticamente. Ele não queria que ninguém o produzisse. Ele queria se produzir e ele era muito bom. Ele foi num estúdio e gravou o primeiro álbum dele na velocidade da luz porque ele tinha muitas ideias geniais. No ano seguinte, I Wanna Be Your Lover se torna seu primeiro grande sucesso. Depois disso, os sucessos não param. Entre eles, grandes músicas como 1999, Little Red Corvette e Purple Rain. Música do premiado filme de mesmo nome. Prince é agora uma estrela internacional. A necessidade de sucesso vinha por não ter tido isso quando era criança. Todo mundo quer reconhecimento, todo mundo gosta disso. Mas eu acho que ele precisava do amor e da aprovação dos fãs. O Prince teve uma infância problemática que foi pior por uma coisa que encontrei em seu histórico médico. Ele nasceu com epilepsia, um transtorno debilitante do cérebro. Qualquer um que tenha sofrido de epilepsia ou visto algum caso sabe como isso pode ser horrível. As outras crianças não entendem e acabam tirando sarro. De repente, você é o diferente. A epilepsia também separa Prince da comunidade adventista em que ele cresceu, já que convulsões costumam ser vistas como maldições. Os ataques epiléticos podem ser muito violentos. E por motivos que os médicos não conseguem explicar, ocorre uma tempestade elétrica que causa tremores severos, convulsões e pode até causar perda de consciência. Mas eu posso ver aqui que isso desapareceu subitamente aos 7 anos. A epilepsia do Prince sumiu de um dia para o outro. A maioria das epilepsias dura a vida inteira, mas às vezes elas desaparecem sem nenhum motivo aparente. Então, eu acredito que isso não teve nenhum papel em sua morte. Mas parece que algo que aconteceu semanas antes de sua morte pode ter sido importante. 7 de abril de 2016. Paisley Park, Chanhassen, Minnesota. 2 semanas antes de sua morte. O último show da turnê Piano and Microphone tem que ser reagendado. As anotações do Prince mostram que ele estava com gripe. A febre, as dores musculares e o cansaço foram extremamente debilitantes e tornaram muito difícil que o Prince se apresentasse. Em alguns casos, a gripe se espalha para os pulmões, causando pneumonia. Os pulmões ficam inflamados e se enchem de fluidos. Isso causa sintomas como tosse, febre, calafrios e dificuldade para respirar. O oxigênio pode ter dificuldade para entrar no sangue. Em casos extremos, as complicações da pneumonia podem ser fatais. Apenas nos Estados Unidos, aproximadamente 35 mil pessoas morrem anualmente por complicações da gripe. Então, se o Prince estava com gripe, o melhor era ele ficar de cama para melhorar. O show foi remarcado para uma semana depois. 14 de abril de 2016. Atlanta, Geórgia. 7 dias antes de sua morte. Prince está de volta aos palcos para o último show da turnê Piano and Microphone. Alguns fãs acham que ele parece esgotado. As pessoas mais próximas do palco naquela noite disseram que ele parecia meio fraco e pálido. Então elas ficaram preocupadas
se ele estava bem de saúde. O público teve que cantar grande parte das músicas enquanto ele tocava o piano. Prince é famoso por suas festas pós-shows que duram a noite toda. Mas assim que sai do palco, ele quer ir para casa. Ele volta para Minneapolis na mesma noite. Eu não posso descartar uma piora na gripe do cantor. Mas está claro que havia algo muito mais sério acontecendo. Os fãs do Prince disseram que ele parecia fraco e pálido no último show da turnê Piano and Microphone. Boatos dizem que ele não estava totalmente recuperado da gripe e as coisas pioraram muito quando ele perdeu a consciência no avião de volta. Sexta, 15 de abril de 2016. Aeroporto Internacional Quad City, Moline, Illinois. 6 dias antes da morte de Prince. Por volta de 1 da manhã, uma chamada de emergência é recebida. Qual a natureza da emergência? Uma pessoa inconsciente. Uma pessoa do sexo masculino ou feminino? Do sexo masculino. Pouco depois, da 1h30 da manhã da sexta-feira, uma ambulância vai em direção ao jato de Prince. Minutos depois, ainda inconsciente, ele é colocado na ambulância sob os cuidados dos paramédicos. Os paramédicos aplicam imediatamente uma injeção com um medicamento para que ele acorde. Em alguns minutos, Prince recobra a consciência. Sua amiga Judith Hill está com ele. Notícias do incidente logo chegam a Minneapolis. Fiquei muito chocado com o que aconteceu. Eu mandei uma mensagem perguntando se estava tudo bem, porque eu fiquei bastante preocupado. A gente recebeu informações dizendo que ele teve meio que um tipo de desidratação. O Prince não desmaiou por causa de uma desidratação. Na maioria dos casos, os paramédicos dão uma injeção daquela em alguém que pode ter sofrido uma overdose. O ingrediente ativo da injeção é uma droga chamada naloxona. Ela se prende aos mesmos receptores cerebrais afetados pelos narcóticos e reverte imediatamente os efeitos. Eu acho pouco provável que ele tenha tido uma overdose de drogas. Ele era conhecido por conduzir uma vida limpa e ser totalmente contra cigarro, bebidas e o uso de drogas. Eu nunca o vi usar nenhum tipo de droga. Ele nem bebia álcool. Ele nem fumava cigarro, nada. Ele era contra tudo isso. Nos bastidores, não era permitido beber exageradamente, e muito menos na presença dele. Drogas significavam demissão. Mas eu tenho aqui comigo a transcrição de uma entrevista em que um membro da própria família do Prince revela que ele supostamente usava bastante cocaína. É a própria meia-irmã de Prince, Lorna, que revela essa informação chocante para o seu advogado. A Lorna foi meio que uma mãe pro Prince quando ele era criança. Ela amava muito ele, mas ela se preocupava com ele com o passar do tempo e foi quando ela se abriu para mim sobre o uso de drogas. A Lorna achava que ele usava tanta droga que ele poderia morrer de infarto em algum momento. Ela falou comigo e pediu que se algo acontecesse com Prince e que se ele morresse sob alguma circunstância suspeita, que eu falasse em nome dela sobre isso. Essa é uma revelação surpreendente, principalmente pelo Prince ser abertamente contra as drogas. Então eu quero saber quando e como esse suposto uso de cocaína começou. Em 1979, após passar a maior parte do ano gravando seu primeiro álbum, a gravadora de Prince o envia para divulgá-lo. Ele faz sua primeira aparição no lendário programa de música Dick Clark's American Bandstand. Quantos instrumentos você toca? Um dos primeiros incidentes da carreira dele foi no programa do Dick Clark, que era um grande programa de músicos nos Estados Unidos.
E durante a entrevista, o Prince travou. Faz quantos anos que você fez essas demos e mandou elas para as gravadoras? Ele ficou totalmente travado. E depois do programa, quando os amigos tiraram sarro dele, ele jurou que nunca permitiria que aquilo acontecesse de novo. Não sabia o que estava fazendo? Eu não sabia. Quanto mais sucesso ele tinha, mais vergonha ele tinha em público, pelo menos para dar entrevistas. Havia vários boatos de que o Prince começou a experimentar diversas substâncias desde a época de Purple Rain. Apenas alguns anos depois, após o sucesso mundial de Purple Rain, um Prince bem mais confiante é entrevistado por quase todos os programas importantes de TV do mundo. Há teorias de que ele conseguiu aquilo com a ajuda de substâncias. Talvez as drogas tenham tido um propósito. Elas permitiram que ele desse as entrevistas e se conectasse com os fãs e que se tornasse uma figura que condissesse com o seu talento como músico. Como você tá? Tudo bom? Tô ótimo, ótimo. O Prince não começou a usar cocaína por diversão. Ele usava porque tinha muito medo de palco. Infelizmente, como muitas vezes acontece, o que começa como algo temporário acaba se tornando um hábito de longo prazo. Eu tenho aqui documentos da Delegacia do Condado de Carver que, se forem verdadeiros, podem sugerir que o Prince estava lutando contra o vício desde 2011, pelo menos. Uma mulher ligou da Alemanha, onde o Prince estava fazendo uma turnê, e disse para a Delegacia do Condado de Carver que o problema daquele cara com a cocaína estava fora de controle, se eles podiam fazer alguma coisa. Aparentemente, Prince que pede para ela fazer a ligação. Se essa ligação for verdadeira, parece um pedido de ajuda. Que a polícia não percebeu. Então, talvez o Prince tenha tido que enfrentar essa possível luta contra a cocaína sozinho. Se isso aconteceu mesmo com ele, é extremamente triste. Seria muito decepcionante para mim acreditar que ele era viciado em qualquer coisa, porque ele parecia tão forte para mim, mentalmente, fisicamente, como pessoa. Seria muito difícil acreditar. Sexta, 15 de abril de 2016. Moline, Illinois. 6 dias antes da morte de Prince. Após receber a injeção, Prince é levado para um hospital próximo, onde fica em observação. A notícia sobre o pouso de emergência foi chocante para mim e para vários fãs também, porque foi a primeira vez que ouvimos sobre um envolvimento do Prince com drogas. E até então ninguém sabia nada sobre isso. Até agora, não há registros médicos que indiquem esse uso de cocaína. Mas há relatórios que mostram que o Prince usou outra droga uma semana antes de morrer, a oxicodona. A oxicodona é um poderoso analgésico usado para aguentar fortes dores após um ferimento ou após uma cirurgia. Relatórios mostram que em 2010, o Prince fez uma cirurgia séria. Isso poderia explicar o analgésico. Entre 1979 e 2007, Prince faz turnês quase sem parar. Mais de 1000 shows em palcos pelo mundo todo. Prince realmente se esforçava demais. Com os shows dele, com as performances, os ensaios e vai saber Deus o que mais. Ele era obcecado pelo trabalho. O Prince era um artista incrivelmente atlético. Ele não só abria espacate, ele fazia isso 10 vezes, depois dava um rodopio e fazia isso enquanto tocava um instrumento e cantava ao mesmo tempo. Prince paga um preço alto pelos seus shows fisicamente exaustivos. Ele sofria de dores nos tornozelos, nos joelhos e nas costas, dores típicas de um dançarino de balé clássico. Só que ele era um jovem que nunca teve nenhum treinamento. Ele só ia lá e fazia. Ele pode ter tomado remédios por causa da dor, o que é uma coisa normal. É claro, afinal, qualquer pessoa que vive com dores constantes tem que tomar alguma coisa para conseguir aguentar.
Segundo os relatórios do começo dos anos 90, o Prince sofria de uma dor crônica no quadril. Em 2005, ele precisou fazer uma cirurgia no quadril. A princípio, o Prince se recusou a fazer a cirurgia porque ele tinha virado testemunha de Jeová e eles não permitem transfusões de sangue. Mas essa cirurgia não necessita obrigatoriamente de uma transfusão e ele acabou sendo operado em 2010. Mesmo assim, 6 anos após a cirurgia, quando ele parecia não ter mais dores, aparentemente ele teve uma overdose de analgésicos. Então, por que ele ainda os tomava? Uma teoria é de que ele estava tomando analgésicos para aliviar o desconforto de uma infecção de HIV. A oxicodona costuma ser prescrita para pacientes com essa doença. Uma história chocante é publicada após sua morte, dizendo que Prince era famoso por sua vida sexual selvagem e alegando que ele morreu de AIDS. Eu sei bem que ele era bastante mulherengo e que adorava sair com mulheres. Eu acho que tinha uns momentos que ele era um cara de uma mulher só. Mas acho que só de vez em quando. As mulheres adoravam ele. Ele era um homem, mas com um lado feminino bem evidente. Muitas de suas amantes também são artistas. Ele escrevia música para elas que impulsionavam a carreira delas. Eu vou dizer uma coisa, ele era muito respeitoso. Quando eu estava com ele, eu recebia total atenção dele. Ele era muito carinhoso, éramos próximos e foi muito especial. O Prince exalava sexualidade. Quando alguém alcança fama, uma das coisas que a surpreende é a facilidade de conseguir as coisas. Eu acho que no caso do Prince, por não ter tido muito sucesso nos relacionamentos antes da fama, eu acho que quando ele conseguiu isso, não foi uma surpresa ele ter exagerado. As pessoas dizem que ele teve centenas de amantes. Não, ele teve milhares de encontros sexuais. Se o Prince fazia sexo desprotegido com inúmeras parceiras, as chances dele de contrair uma doença sexualmente transmissível, como o HIV, aumentavam bastante. Pessoas com essa doença podem sofrer de dores intensas, a danos nos nervos, inflamações, pancreatite, inchaço nas juntas e diversos outros problemas. O Prince diz que estava com gripe semanas antes de sua morte. E pessoas que sofrem de AIDS às vezes têm sintomas da gripe. Elas também sofrem de uma severa perda de peso. E quando morreu, o Prince pesava apenas 50 quilos. Além disso, a própria irmã dele, a Taika, disse numa entrevista que o Prince falou para ela que só tinha mais 2 anos de vida. Mas nem todos acreditam na teoria da AIDS. O Prince era um cara muito controlador, então parece quase impossível para mim que ele fizesse sexo sem proteção. Não há provas públicas que confirmem a teoria de que o Prince tinha HIV ou AIDS. Se ele estivesse no estágio final da AIDS, ele estaria fraco demais para se apresentar num palco dias antes de morrer. Então, eu não acredito que a AIDS seja a causa da morte. Mas preciso descobrir por que ele continuou a tomar analgésicos tão fortes. Sábado, 16 de abril de 2016, Paisley Park, Chanhassen, Minnesota. 5 dias antes de sua morte. Na noite seguinte, após sua overdose de analgésicos no avião, Prince parece estar forte o bastante para dar uma festa em Paisley Park. Todos estavam esperando o Prince aparecer para mostrar que estava tudo bem. Depois daquele pouso de emergência, acho que todos ficaram preocupados. Mas Prince parece totalmente recuperado. Do meu ponto de vista, ele parecia bem, ele parecia ótimo, parecia o Prince de sempre. Essas festas começavam à 1 da manhã e nunca se sabia o que ele iria fazer, mas era sempre muito interessante, porque acho que ele usava isso para experimentar e tentar coisas novas e receber um feedback. Quando não está em turnê, Prince escreve e grava músicas novas para seu próximo álbum.
Ele tinha muitas ideias para músicas. Ele nunca parava de gravar. Ele estava sempre gravando. Parando para pensar, eu diria que ele era viciado em trabalho. Mas eu acho que não é o termo certo, porque ele amava o que fazia, era a paixão dele. Ele queria fazer o máximo que pudesse. Ele costumava ensaiar tanto que os outros músicos caíam no sono. O Prince passava vários dias acordado. Ele tinha uma banda de 12 membros e um estúdio de gravação que funcionava 24 horas por dia. Os amplificadores no estúdio nunca eram desligados. Algumas pessoas alegam que seu suposto vício em cocaína alimentava toda essa criatividade. A cocaína dava tanta energia que ele tinha problemas para dormir por dias. E ele tomava oxicodona para tentar diminuir essa euforia da cocaína. O que acontece é que quanto mais alguém se habitua a determinada medicação, mais a pessoa precisa, mais ela fica viciada, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente. E talvez estávamos vendo uma dependência resultante do ritmo que ele vivia. Era o que ele usava para ajudar a sair da cama pela manhã e o que ajudava ele a se apresentar. Isso acabou criando um condicionamento, uma coisa que ele fazia sem nem perceber mais. O que me intriga é que o Prince parecia ter controle sobre o seu vício durante todos esses anos. Então, o que aconteceu dessa vez? Sua amiga próxima, Judith Hill, que estava com ele quando ele sofreu a overdose no avião, disse uma coisa mais tarde que pode ajudar a explicar os eventos daquela última noite. Judith revela que a suposta overdose realmente o assustou. E que no hospital naquela noite, Prince jurou para ela que pararia de abusar de analgésicos. Para Prince, que manteve seu vício escondido por tantos anos, isso seria uma grande mudança. Onde há segredos, há vergonha. Raramente guardamos em segredo coisas que temos orgulho. Sob circunstâncias normais, guardar esse segredo seria bem difícil, mas não podemos esquecer o tipo de diferença de poder que ele tinha com qualquer um em sua volta. Ele era o Prince, né? Ele era literal e metaforicamente no mundo dele, da realeza. Então, parece improvável que ele tenha tido muitas pessoas que o confrontaram ou confrontaram sua privacidade e que confrontaram o que podem ter visto acontecer, porque havia uma sensação de que ele era basicamente superior. Se ele era viciado nisso, deve ter sido muito difícil para ele aceitar esse tipo de coisa. Porque ele era contra qualquer tipo de vício. Ele achava que a pessoa era fraca se tivesse algum tipo de vício. Eu acho que ele teria um grande problema com isso se por acaso uma coisa dessas vazasse. Quarta, 20 de abril de 2016. Centro Médico North Memorial, Robbinsdale, Minnesota. Um dia antes de sua morte. Prince visita seu médico de costume, o Dr. Schulenberg, que faz alguns exames. A injeção que o Prince tomou apagou os efeitos da droga do organismo dele. E aí, alguns dias depois, os exames do Dr. Schulenberg voltaram sem apresentar nada. Isso sugere que ele estava comprometido a continuar limpo. No mesmo dia, uma das assistentes de Prince liga para um número na Califórnia. Ela fala com o Dr. Howard Kornfeld e pede que ele vá rapidamente para Paisley Park. O Dr. Kornfeld não pode ir imediatamente, então manda seu filho, Andrew, um especialista em reabilitação química. Ele chegaria na manhã seguinte. Essa ligação para um especialista em vícios sugere que o Prince era realmente viciado em analgésicos e que ele estava determinado a largar o vício. Quarta noite, 20 de abril de 2016. Paisley Park,
Chanhassen, Minnesota, 8 horas antes de sua morte. Nessa noite, Prince janta sozinho. Posteriormente, o chefe conta para a polícia que ele parecia pálido e indisposto. Quinta, 21 de abril de 2016. De acordo com depoimentos, na manhã seguinte Prince não é encontrado. Andrew Kornfeld chega de Los Angeles. Ele se junta aos assistentes de Prince na busca pelo artista. Quando seguem para seu apartamento particular, eles levam um susto. Prince está inconsciente dentro do elevador. Ele não está respirando e está sem pulso. 9h43 da manhã, Kornfeld liga para a emergência. Quando os paramédicos chegam, eles encontram Prince sem sinais vitais. 10h07 da manhã, Prince é declarado morto. Eles estimam que ele esteja morto há pelo menos 6 horas. Dia 21 de abril de 2016. Prince, o astro que dominou as paradas da música pop nos anos 80 e 90, é encontrado morto em sua casa nos arredores de Minneapolis. O mundo fica chocado com essa perda inesperada. Não dá pra acreditar, não acredito nisso, não acredito que o Prince morreu. Bom dia, vamos começar hoje com a notícia da morte de um ícone da música. Prince, o astro único e inovador que nos deu tantas músicas incríveis por décadas, foi encontrado morto. Os investigadores não acham nenhum indício de crime. Não havia nenhum sinal de traumas no corpo. E há um memorial se formando do lado de fora da casa de Prince em Minneapolis, enquanto outros compartilham seu luto pelas redes sociais. Eu fiquei surpreso quando descobri. E quando ouvi as circunstâncias da morte dele, eu fiquei absolutamente chocado. Quando caiu a ficha de que ele tinha morrido, eu fiquei... Eu senti que parte de mim, da minha infância, da minha história de vida, tinha partido junto. Ele foi o meu primeiro amor, então... Quando Prince morreu, o mundo todo ficou em choque. A reação do mundo inteiro foi incrível. Cidades inteiras pintaram as ruas de roxo. As pessoas não conseguiam acreditar no que aconteceu. Ele tinha 57 anos, era jovem demais para morrer de causas naturais. Não havia nenhum registro de doença ou vício, não foi nenhum acidente, uma batida de carro ou algo do tipo. Ele basicamente morreu, e acho que as pessoas acharam isso chocante, trágico, misterioso e ficaram muito confusas. Enquanto o mundo espera ansiosamente pela autópsia de Prince, começam as especulações sobre como e por que ele morreu. Na noite anterior, não havia testemunhas. Então, o que realmente aconteceu só pode ser suposto. Ele estava cada vez mais fraco, ele estava bem magro, ele estava perturbado e sozinho. Ele tinha pessoas que faziam tudo para ele, sempre tinha alguém com ele. E se o incidente no avião tinha acabado de acontecer, por que ele foi deixado sozinho? Eu não consigo... É isso que eu não consigo entender. De acordo com o chefe de Prince, a última pessoa a vê-lo vivo, o astro parecia indisposto. Ele disse que nos últimos meses, Prince sempre estava com gripe ou resfriado. Ele mal comia e bebia pouquíssima água. Os sintomas descritos pelo chefe são perda de apetite, dores e incômodos constantes, enxaquecas, cãibras. Eles podem ser causados por várias doenças. Mas há algumas coisas aqui que me levam a crer que ele poderia estar sofrendo de uma depressão profunda. Um empregado de Paisley Park disse ter encontrado um bilhete de suicídio. E nele, ele alega que o Prince disse que precisava parar com a dor, mesmo que significasse acabar com tudo. E que era a hora dele partir. Se isso for verdade,
O que eu preciso descobrir é a que dor ele se referia. No funeral de Prince, sua ex-namorada Anna Fantastic recebe uma notícia chocante. Eu ouvi de um membro da família que ele poderia estar com os primeiros sintomas de Alzheimer. Disseram que ele já estava usando um monitor no palco para lembrar das letras. Ele estava com dificuldade para lembrar de certas partes da guitarra. Isso com certeza seria devastador para ele. Ele não conseguiria suportar isso como pessoa. Há muitos casos de pessoas que tiram a própria vida quando confrontados com a perspectiva de um futuro tão angustiante. A teoria do suicídio não me convence. Se o Prince estava tão deprimido para tirar a própria vida, por que ele daria passos tão firmes para abandonar o vício? Naquela noite, ele estava esperando pelo especialista em vícios, que deveria chegar na manhã seguinte. Então, ele não o mandaria vir lá de Los Angeles se estivesse pensando em suicídio. Eu não acredito que ele tenha se matado, assim como a polícia. Não temos motivos para acreditar que tenha sido um suicídio, mas estamos investigando. Então, é descoberto que a pessoa que alega ter encontrado o bilhete de suicídio nunca o mostrou para ninguém. Assim, sua existência não pode ser confirmada. Finalmente, 6 semanas depois, o legista revela a verdadeira causa da morte de Prince. 21 de abril de 2016. Prince, a estrela do pop, morre. Não há indícios do que causou a sua morte. É um dia muito triste porque o Prince morreu. Ele era a cara de Minnesota. Agora, o patologista forense, o Dr. Michael Hunter, está analisando o histórico médico de Prince para tentar descobrir por que esse astro supostamente limpo morreu tão prematuramente. O Prince morreu de overdose de um analgésico fortíssimo, o fentanil. Ele é quase 100 vezes mais forte do que a morfina e quase 50 vezes mais forte do que a heroína. Ele atinge o sistema de recompensa do cérebro, inundando o sistema com dopamina, um hormônio do prazer. Isso produz um efeito de euforia. Mas uma overdose de fentanil é fatal. Ele deprime o sistema respiratório e pode causar a morte, diminuindo a respiração até parar. O Prince parecia determinado a largar o seu vício em drogas. Então, por que ele tomou esse analgésico extremamente forte? Os sintomas relatados pelo chefe de Prince podem dar outra pista. Esses sintomas sugerem que o Prince poderia estar sofrendo de abstinência. E aquela injeção limpou o organismo dele dos efeitos dos narcóticos. E ele estava muito determinado a se livrar desse suposto vício. Então, quando ele fez sua última refeição, ele poderia estar há 1 semana sem drogas. A febre, a náusea e as câimbras que ele estava sentindo, de acordo com o chefe, podem ter feito com que ele tenha uma recaída e recorrido ao que ele achava ser um analgésico comum. Só que, aparentemente, os comprimidos que ele tomou não eram o que pareciam ser. Um relatório alega que, ao analisar a cena do crime após a morte de Prince, a polícia encontra diversos frascos de vitaminas e aspirinas que eles enviam para análise. Quando os resultados chegam, eles ficam surpresos. Os frascos inocentes contêm analgésicos extremamente fortes, inclusive fentanil. O fentanil é muito forte e muito viciante.
Nenhum médico responsável daria a alguém acesso irrestrito a isso. Foi relatado que a investigação da morte do Prince mostrou que ele não tinha nenhuma receita para remédios controlados no estado de Minnesota nos 12 meses anteriores à sua morte. Então, se for verdade, ele deve ter conseguido esses remédios falsos ilegalmente. Para não serem descobertos, esses analgésicos ilegais são vendidos como se fossem aspirinas e vitaminas comuns. Apenas 2 miligramas de fentanil podem ser letais. Mas quem produz esses remédios ilegais não toma cuidado com a fórmula de cada comprimido. A certidão de óbito do Prince indica que ele morreu de uma overdose de fentanil. E, de acordo com os relatórios, o nível era extremamente alto. Tendo lidado com um suposto vício em drogas por tanto tempo, o Prince conhecia as drogas e as dosagens que ele aguentava. Ou seja, eu acho que o Prince não devia saber que os comprimidos que ele tomou naquela noite continham fentanil. Eu acredito que o Prince morreu de um acidente trágico beirando o homicídio. Infelizmente, nos Estados Unidos, overdoses fatais por analgésicos fortes estão aumentando exponencialmente. É importante destacar que produzir e distribuir fentanil, vendido sob o nome de outro medicamento controlado, levando à morte, pode ser considerado homicídio. Eu acho que o legado do Prince é de que sonhos podem se tornar realidade. Ele veio do nada, ele não tinha nada. E ele fez tanto sucesso. E eu acho que isso prova que que somos capazes de nos tornar qualquer coisa que quisermos, se houver dedicação. Ele uniu todas as pessoas, não importava a idade ou a etnia delas. A música dele vai continuar por muito, muito, muito tempo. Prince teve mais sucesso por mais tempo do que a maioria dos artistas pop. Ele deu prazer a milhares de fãs pelo mundo. Mas, como ele mesmo disse na sua música de sucesso 1999, a vida é só uma festa. E uma hora a festa tem que acabar. Versão brasileira Vox Mundi.